Santa Bárbara do Oeste, agora são 7 horas e 14 minutos. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando pela Rádio Brasil mais uma edição do Jornal da Brasil. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023. Estamos no outono, lua nova. Faltam 223 dias para acabar o ano. Comemoramos hoje o Dia da Biodiversidade, Dia do Apicultor, Dia do Abraço. Santos do dia: Rita de Cássia, Quitéria e Castro. O Jornal da Brasil tem a produção de Carolina Penati, técnica central e edição Guilherme Mombelli, reportagens Giovanni Luiz e agência Rádio Web, coordenação de jornalismo Graça Camargo, direção-geral Paulo Delbu e apresentação Roberto Miyamoto. No Jornal da Brasil, os destaques do dia. 7 horas e 16 minutos, estes os destaques de hoje. Lula condena violação à Ucrânia em painel com Zelensky no G7. CPMI e votação de arcabouço fiscal agitam semana em Brasília. Imposto de renda, saiba como não se complicar no final do prazo. O destaque do repórter Giovanni Luiz. Brasil nos bairros. Campanha de vacinação contra a gripe continua em Santa Bárbara do Oeste para todos os públicos. Golpistas fingem ser funcionários de bancos e ligam para clientes. Aprovação na rede pública diminui em 2022, mas ainda é maior que 2019. Prefeito de Americana sanciona a lei que disponibiliza botão do pânico para as escolas particulares. DAI continua com a operação Mata Baratas em Santa Bárbara. Dor e comoção marcam sepultamento de policial militar morto no Parque do Lago. Polícia identifica 8 suspeitos pela morte do policial. 3 foram presos no Roberto Romano. Suspeito de ser o mandante da morte do policial é morto em confronto com a polícia no Jardim São Francisco. Familiares e amigos de jovem preso fazem manifestação no Roberto Romano. Eles alegam inocência e pedem soltura de João Vitor. Tenente Coronel José Antônio Golini Júnior faz esclarecimentos em coletiva com a imprensa. Advogado Gustavo Maioral fala sobre a prisão de seu cliente João Vitor, considerada injusta. Esportes, ofensas na Espanha. Vini Júnior é chamado de macaco mais uma vez. Seleção brasileira. Mundial Sub-20, Brasil é superado pela Itália na estreia. Futebol feminino, Santos bate Atlético Mineiro e técnico mira parte alta da tabela. União Barbarense empata, Rio Branco vence a primeira na Bezinha. No Brasileirão, Santos e Palmeiras empatam. Flamengo marca no fim e bate o Corinthians no Maracanã. São Paulo goleia o Vasco. No Jornal da Brasil, tempo e temperatura. E vamos saber as condições do tempo e a temperatura para hoje. Previsão do tempo para segunda-feira, 22 de maio. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, apresenta muitas nuvens com névoa úmida. Temperatura mínima de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 45% a 90%. Itaboraí, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com muitas nuvens com névoa úmida. Temperatura varia entre 18 a 30 graus e a umidade relativa do ar vai de 40% a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 22 de maio. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio. Em Brasília,
Dilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Muito obrigado, Dilson Santa Fé. E aqui em Santa Bárbara do Oeste, conforme a previsão, a máxima hoje pode chegar a 28 graus. O dia prevê sol com nuvens. Não há previsão para chuva. Agora é hora das principais manchetes dos jornais do país. Folha de São Paulo. Governo pretende mudar regras para concursos públicos. O Estado de São Paulo, investigação. Sul concentra inquéritos da Polícia Federal sob atos antidemocráticos. O Globo. G7 chega ao fim. Lula não encontra Zelensky e se distancia de Estados Unidos e Europa. No Jornal da Brasil, o trânsito e as estradas. 7 horas e 20 minutos, as condições de tráfego nas estradas na manhã desta segunda-feira. A concessionária Autoban informando que a rodovia Anhanguera, pista interior capital, está com tráfego congestionado em Campinas, no acesso para a Avenida Alix da Cunha, do quilômetro 99 ao 98. Anhanguera interior capital, tráfego congestionado em Campinas, tráfego intenso de veículos, do quilômetro 110 ao 104. Rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo, congestionada do quilômetro 18 ao 13. Anhanguera, na chegada a São Paulo, congestionada do quilômetro 14 ao 11. Aqui na nossa região, SP-304, rodovia Luiz de Queiroz, trânsito normal. As principais notícias estão aqui no Jornal da Brasil. 24 horas no ar. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. As melhores. 81,9. Marmitaria Casarotti, refeições para o seu dia a dia e com aquela qualidade incomparável. Marmitaria Casarotti, ir para o fogão cozinhar? Ah, não. Peça já a sua. Telefones 3384-3319 e 3454-0682. Marmitaria Casarotti, Rua Riachuelo 848 no centro, em Santa Bárbara do Oeste. Marmitaria Casarotti. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito, não importa a razão. Após a doação, você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Brasil FM, junto com você, sempre com você, feita para você. Brasil FM 81,9, a melhor frequência do seu rádio. A Balafaf é um poderoso auxiliar para você que sofre com a bronquite, com a rinite, com a sinusite, com a asma. Você está fazendo muitas inalações, está fazendo muito uso do inalador, da bombinha. Presta atenção nessa dica. 0800 942 0455, 0800 942 0455, para você pedir agora a verdadeira Balafaf numa condição toda especial. Pagamento super facilitado. Pediu agora a sua Balafáfia, tem xarope mel composto antigripal de presente e tem o Imune Life, viu? Com vitamina C, vitamina D, zinco, ácido fólico para melhorar a sua imunidade. Bronquite, rinite, sinusite, asma, você tem que conhecer a Balafáfia. 0800 942 0455, 0800 942 0455. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. Agora são 7 horas e 24 minutos. Este é o Jornal da Brasil,
desta segunda-feira, mais uma semana, até às 8h30, informações e prestação de serviços. A partir de agora, os telefones à sua disposição. Você liga 3463-5068, 3463-5255 e participa conosco em mais uma edição do Jornal da Brasil. Reclamações, observações, comentários sobre qualquer assunto, divulgação, fiquem à vontade. Temos também o WhatsApp da Brasil, que é o 997824426. Na internet, onde quer que esteja, você acompanha ao vivo o Jornal da Brasil, acessando Rádio Brasil SBO e também o SB Notícias, o portal de notícias da Rádio Brasil e em todas as nossas plataformas. 7h25 e iniciamos o programa de hoje falando sobre o crime, que acabou vitimando o policial militar Leandro Barbosa na manhã de sexta-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste e seus desdobramentos. A Polícia Civil confirmou no final de semana que identificou pelo menos 8 pessoas suspeitas de participação na execução do policial militar que morreu baleado na sexta-feira pela manhã, lá no condomínio Amoreiras, no Bosque das Árvores, no Parque do Lago. Segundo a polícia, o total de suspeitos identificados, 3 já haviam sido presos ainda na sexta-feira. Outro suspeito morreu durante uma ação policial. Mais 3 foram detidos e conduzidos à delegacia para averiguação. E um está foragido. A ação policial na qual o suspeito morreu ocorreu no bairro São Francisco 2, próximo ao residencial onde o cabo foi morto. As informações são do 10º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Segundo a corporação, o suspeito fugiu por uma rua para outra, por cima das casas e por uma viela, entre a rua Caramuru e Pindorama, e foi baleado em uma oficina mecânica. O suspeito de ser o mandante do crime era o Luiz Gustavo Cotrim, de 37 anos, que foi sepultado neste domingo. As prisões dos 3 suspeitos, segundo a polícia, ocorreram após informações de moradores a respeito do uso de um carro, um Fiat Uno, por eles, o que levou equipes de policiais até o conjunto habitacional Roberto Romano. O tenente-coronel do 10º BAEP, José Antônio Golini Júnior, falou a respeito da prisão e do caso ainda na sexta-feira para a imprensa. Vamos ouvi-lo. Temos que o policial ele foi para o local por uma demanda que ele estava vendo, comprando uma moto, e no local outros indivíduos chegaram e fizeram disparos contra ele. Uma emboscada, pode ser então, ou algo que aconteceu ali mesmo dentro do conjunto? A polícia sabe disso? Bom, quanto a isso, como a gente ainda tem indivíduos para serem investigados, presos, é melhor que a gente mantenha esse trabalho preservado para a Polícia Civil poder fazer o trabalho de desenvolvimento. Coronel, chegou a ocorrer um confronto entre o policial e os criminosos? Pelo que a gente pôde observar, não. Ele não teve tempo de reação? Pelo que a gente observou ali, não houve nenhuma ação do policial. Não houve... O cabo estava armado ou não, coronel? A gente tem essa presunção que estava armado, porém a gente não localizou ainda a arma dele. Comandante, foram 3 suspeitos presos por enquanto? Bom, o que nós temos aqui sendo apresentado no distrito são 3 indivíduos. Tem arma apreendida, coronel? São 2 armas, 2 revólveres apreendidos. Chegaram a confessar ou não? Durante a abordagem ali, houve sim a confirmação de que eles estavam na ação e efetuaram os disparos. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas nesse crime? Sim, claro. É tanto que a gente está preservando algumas informações para que a Polícia Civil possa trabalhar. A gente tem informação que 2 estavam dentro do condomínio e 3 ao lado de fora. Isso procede? Bom, essas informações são informações que chegaram através dos populares, dos cidadãos. Inclusive, a gente só chegou até os indivíduos porque houve muita informação dada pela sociedade, E isso foi sendo apurado e a gente conseguiu chegar nesses indivíduos que invadiram o apartamento no
conjunto romano. Comandante, o senhor pode confirmar se era um Fiat Uno que estava ali no local? Sim, o Fiat Uno foi o que levou os policiais até o local, porque daí identificou que havia o Fiat Uno no fundo desse condomínio romano e através dessa informação, dessa confirmação, os policiais... Tá aí, portanto, um trecho da fala do Tenente-Coronel José Antônio Golini Júnior, do comando do 10º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. O soldado foi sepultado na tarde de sábado no cemitério Parque Gramado, na cidade de Americana. Leandro Barbosa deixa a esposa e uma filha, né? O suspeito morto no São Francisco deixou um filho. E ontem, né, em função dos desdobramentos desse caso, nós tivemos no conjunto habitacional Roberto Romano uma manifestação, né, que reuniu familiares, amigos, né, o advogado que defende também a família, o jovem, um dos jovens presos, o João Vitor Gobetti, de 21 anos, eles participaram de uma passeata, de uma manifestação pela liberdade do João Vitor, desse jovem do conjunto Roberto Romano, que é, segundo eles, inocente nesse caso. Eu estou justamente nesse momento recebendo aqui no estúdio do Jornal da Brasil o advogado Gustavo Maioral, né, que vai falar conosco sobre a prisão do seu cliente, manifestação de ontem, enfim, né, essa situação envolvendo a família ali no conjunto habitacional Roberto Romano. Doutor Gustavo, muito bom dia, muito obrigado por atender a reportagem do Jornal da Brasil. Bom dia. Antes de qualquer coisa, a presente defesa, os familiares e amigos, é quem agradece pela abertura do espaço justamente para mostrar a versão desse garoto que, pelas próprias provas do processo, se revelariam propriamente a inocência desse garoto. Todo o desdobramento da operação, todas as informações que foram colhidas, elas partiram de um lugar especificamente que seria uma testemunha protegida pelo Estado, né? E essa testemunha é quem deu a informação a respeito do Fiat Uno branco e demais informações como um todo. Mas até aqui mesmo, a respeito da testemunha protegida, é importante dizer que ela, além de ter visto o local, ter visto a cena do crime, ter visto a ação criminosa propriamente, ela viu todos os indivíduos que estavam diretamente envolvidos, sendo entre eles 4, ao qual 2 estariam ali propriamente presos junto com o João, e outros 2 que no final da tarde da sexta-feira havia sido noticiado a morte, né, de 2 indivíduos, porém só foi naturalmente apresentado um corpo. O outro agora, a BAEP diz que estaria foragido. Então, teoricamente, nós temos ainda assim, de todas as formas, 5 indivíduos, quando, na verdade, a própria testemunha, na verdade, a única pessoa que teria presenciado os fatos, viu que só haveria 4 pessoas propriamente. O condutor, né, o policial que esteve à frente da transferência ali da unidade onde eles foram presos, que eles estavam no conjunto habitacional romano, bairro distinto daquele onde teria acontecido o infeliz episódio, a morte do policial. O próprio policial disse que, em posse dessas informações, teria se dirigido ao local, e isso consta no processo, né? Foi dito pelo policial, já levanta essa informação pronta, mas propriamente foi um policial militar, Frederico Augusto Marques Faria, e esse propriamente disse que Vinícius e Wilson, os outros 2 indivíduos que haveriam de ter sido presos no local, assumem a autoria do crime e que posteriormente eles também neguem que conhecem João. Até porque, pela versão dos familiares, João estaria na casa da namorada e, diante do tumulto que estava acontecendo do conjunto habitacional romano, a polícia entrando, aquela coisa toda, ele teria saído para ver o que estaria acontecendo nos andares de baixo. Momento em que é confundido e equivocadamente preso. Tanto assim é que o próprio policial, no termo de condução dele,
afirma que os dois indivíduos, além de assumirem a autoria, afastam a autoria de João, dizendo que desconhecem completamente ele. Isso soma-se a outros fatos, a outras situações em que, infelizmente, foram veiculadas erroneamente em boa parte da imprensa como João ter antecedentes criminais, o que não é verdade. João nunca teve qualquer processo judicial, seja ele civil ou criminal, diferente de todos os demais. O outro indivíduo que havia sido morto na operação propriamente no São Francisco II pelos policiais do BAEP já era conhecido dos meios policiais, já tinha antecedentes criminais. Ele também já havia sido identificado por essa testemunha protegida, assim como o quarto que estaria foragido. Diz, a testemunha protegida que no local do infeliz episódio, que envolve a morte do policial e que todos nós lamentamos claramente a uma perda da sociedade como esta, mas ela diz que inicialmente vê um indivíduo entrando. Esse indivíduo seria a pessoa de Gustavo, esse indivíduo que teria sido morto na operação policial. Posteriormente entraria um outro indivíduo, ao qual me restringo a dizer o nome dele propriamente aqui, mas a testemunha protegida, o termo e o processo é público. Mas Vinícius, em sequência, entraria, que seria um dos jovens que teria sido apreendidos junto ali na operação, e o outro seria o Wilson, que teria sido preso porque, de acordo com a testemunha protegida, da área externa do condomínio no Parque do Lago, esse teria efetuado os disparos em direção tanto do policial quanto de uma segunda vítima também, que seria a pessoa de Matheus, que estava na área externa do condomínio também. Doutor Gustavo Maioral, o veículo que teria sido usado na execução do policial, um Fiat Uno, foi encontrado no conjunto habitacional Roberto Romano. Era na frente do prédio onde estava o João Vitor? Sobre a localização exata do carro, eu não sei, mas os dois indivíduos que haviam empreendido a fuga do Parque do Lago ao Roberto Romano, eles adentraram ao prédio onde o João mora. Momento em que os policiais provavelmente devem ter visto o veículo pelas redondezas e em busca, e propriamente conversando com populares, deve ter detido essa informação que os indivíduos adentraram aquela unidade, aquele bloco de apartamentos. Momento em que eles passam naturalmente a bater em todas as portas das casas, a fim de que localize esses indivíduos que estariam empreendendo fuga. Até porque, inicialmente, quando a operação sai no encalço desses indivíduos, eles buscam 4. Não tinha ninguém morto, não tinha ninguém foragido. Então eles encontram 2 armas e João, que não tem absolutamente nada a ver com a situação. Além de não fechar a conta, porque seriam 4 e agora nós temos 5, e João seria esse 5º que não tem nada a ver, não tem armamento, não tem antecedente criminal. Os próprios criminosos assumem a incursão delitiva, assumem o delito prontamente e também desconhecem também a figura de João. Os que foram presos junto com o João, Vinícius da Silva Nogueira, de 25 anos, Wilson Ribeiro da Costa, de 57 anos. Esses dois assumiram a autoria, doutor? Assumiram a autoria tanto para o policial que conduziu eles à delegacia, como também à audiência de custódia. E insisto em dizer que, logo após a própria confissão, eles dizem que João é um completo desconhecido para eles. Não conhecem o João. Conhece. O João trabalha no quê? João trabalha na Canatiba, na parte de expedição. Inclusive, ele iria adentrar o seu horário de labora por volta de meio-dia e pouco. Ele estava se aprontando para poder ir trabalhar, no momento em que é preso, por volta de umas 11h20. Em quais condições ele foi preso? É uma coisa muito louvável que aconteça, não é aceitável, mas é considerável que aconteça, de que quando os policiais percam um irmão de farda, a comoção seja extrema. E, naturalmente, a operação da BAEP, no momento em que prendem esses indivíduos, eles agem com uma truculência muito maior do que aquela que é habitual. Talvez locomovidos pela emoção que certamente atinge a toda a sociedade, que é a perda de um policial. E, nesse momento, eles passam a agredir prontamente os 3. Como eu disse, é louvável que aconteça, mas não é aceitável.
Ainda mais quando nós temos um inocente, que daí não é só não louvável, como também não é aceitável uma situação como essa. Porque, infelizmente, o indivíduo que não tem absolutamente nada a ver com a dinâmica da situação acaba sofrendo violências físicas que vai até a esfera pessoal e intelectual da pessoa, né? Sobre esse assunto, eu gostaria até de citar aqui, a pessoa não quer se identificar. Ela estava dizendo com relação a essa questão da violência policial, né? Como o senhor disse, a gente entende a situação que envolveu, né, a morte do policial militar, né? Mas, segundo essa pessoa, os policiais entraram num dos apartamentos lá, o filho estava trabalhando, né? Acabou sofrendo agressões no braço, no olho, e a mãe dele também acabou sendo agredida porque foi socorrer o filho. Os dois são inocentes, não tem nada a ver com a situação, estavam trabalhando simplesmente lá no fundo de um dos blocos de apartamento do conjunto Roberto Romano. Então é mais para citar essa questão aí, que envolve uma operação policial desse porte. Agora, doutor, pois não? Infelizmente é uma situação que, apesar de parecer jocosa a expressão, mas é muito comum que crimes de colarinho branco, de pessoas que tenham notoriedade, pessoas que sejam famosas, não aconteça esse tipo de situação. De um outro lado, em locais que periféricos ao centro da cidade, mais afastados e logo por consequência bairros mais simples, mais humildes, aconteça essa irregularidade que é inaceitável. Tá certo. Agora, doutor, após a prisão do João, o senhor foi constituído advogado da família. O que o senhor fez para buscar a soltura do João Vitor? Inicialmente, como a própria defesa em audiência de custódia já tinha provas suficientes para demonstrar a inocência, conforme prontamente dito e consta do processo, foi evocadas as respectivas teses da necessidade da concessão de sua liberdade. Porém, o juiz, em uma decisão ainda não totalmente compreendida pela presente defesa, mas naturalmente imediatamente foi recorrido, foi impetrado um habeas corpus no plantão do Poder Judiciário de segunda instância, em momento que ainda pende de julgamento, né? Nós necessitamos que os 3 desembargadores, né, o que chamamos de colegiado, eles julguem definitivamente a ordem de habeas corpus para que nós saibamos o destino propriamente da liberdade provisória de João. A mobilização, a manifestação, a passeata de ontem, como é que foi? Foi uma resposta a respeito dessa injustiça que esteja acontecendo. É natural que, por exemplo, toda a sociedade se comova com o policial, assim como o presente advogado se comove, assim como a própria família se comove, é uma perda da sociedade. Mas em uma contrapartida, a família também está numa situação de completa injustiça. Logo, nós temos 2 pessoas que estão sendo claramente vitimadas diante dessa situação. Além da vítima fatal, que não se compara à dor, à perda de um familiar, mas também de um inocente sendo preso, a dor ela pode ser bem análoga, pensando por esse sentido. O senhor espera que o João seja solto hoje? Como é que funciona a questão? Nós temos ainda que considerar uma série de pontos e de levantamentos de informações, até porque a defesa e os familiares não medirão esforços, e o que nós esperamos hoje do Estado também, é que todas as provas possíveis sejam autorizadas, aquelas que necessitem de decisão judicial, e aquelas que sejam propriamente de cunho privado, elas serão produzidas propriamente pela família. Ele está recolhido onde, doutor? Atualmente, ambos os 3 eles se encontram no CDP de Americana. Em Americana. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não lhe perguntei? Fique à vontade. Bom, acredito que um momento como esse, ele pode, por muitas vezes, levar a discussão a planos que as pessoas, infelizmente, se encontram, que é discutir política ou outras coisas de uma maneira geral. Mas, a respeito de João, nós temos uma coisa que faz sangrar a sociedade também, junto com a vítima fatal, que infelizmente lamentamos muito a perda, mas um inocente ser preso, o Estado perde. Uma vez que a justiça não é possível ser feita, a sociedade toda sangra.
Afinal de contas, os processos criminais eles devem ser regidos através de uma primazia de que a polícia, o Estado, deva provar que nós somos culpados ou não por alguma coisa, e não o contrário. Nesse momento, tende a João ter que provar a sua inocência quando não há prova da sua culpa. E isso, infelizmente, toda a sociedade perde. Sendo provada a inocência de João Vitor Gobetti, de 21 anos, a situação é passível de um pedido de ressarcimento pelo Estado? Eu acredito que tanto a presente defesa quanto os familiares, nesse momento, ainda é incapazes de pensar nisso, porque o foco se volta totalmente à liberdade dele, né? As unidades prisionais, inclusive o CDP de Americana, há um ano, mais ou menos, sofreu uma ação civil pública por parte da Defensoria Pública do Estado de São Paulo por falta de médicos. Então nós sabemos a precariedade do sistema carcerário, mas é uma discussão muito mais profunda que propriamente João. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela vinda até aqui o estúdio do Jornal da Brasil, para dar explicações, né, para falar sobre esse caso, né? Que o senhor está, assim que o João foi preso, a família o constituiu como advogado de defesa, não é? Buscando, né, a liberdade desse rapaz, né, que foi preso, como o senhor disse, injustamente. A defesa também agradece mais uma vez, justamente pelo espaço para a família, para que nós possamos esclarecer esses pontos que são realmente necessários. Muito obrigado. 7h45. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com a sequência do Jornal da Brasil. Você sempre bem informado. Jornal da Brasil. Brasil FM. Brasil FM. Refeições Iracema, servindo aquela deliciosa comida caseira. Conheça nosso cardápio diário em nossa página no Facebook ou no Instagram. E atenção, temos parmegiana de frango executivo e salada crocante todos os dias. Peça sua Marmitex pelo WhatsApp 971478091 ou ligue 3463-8660. Atendimento na Rua Tabajaras 421, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara do Oeste. Brasil FM. Na Brasil FM, as torcidas param pra torcer. Com um timaço que faz o som da 81 estremecer. O futebol detonando em audiência. A Brasil FM no esporte é referência. A melhor frequência do seu rádio. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Boa de ouvir, a boa de curtir. Brasil FM 81,9. A número 1 da cidade. Sempre com você. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. Agora são 7h47. Estamos de volta ao vivo com o Jornal da Brasil pelo FM 81.9 e também no AM 690 nesta segunda-feira. Implantop Odontologia. Você que sente incômodo para sorrir, você que não pode comer aquilo que deseja, porque está precisando de implante dentário, não perca mais tempo. A Implantop tem a solução para você voltar a sorrir. A clínica atende todas as especialidades odontológicas e harmonização facial. Agende hoje mesmo uma avaliação sem compromisso na Implantop Odontologia. Ligue para 19 936260389 ou pelo WhatsApp 99273-5882. Implantop, onde todos os sorrisos são possíveis. Rua General Câmara, 1116 Centro, Santa Bárbara do Oeste, próximo à Santa Casa. Responsável, Dr. Rafael Martins Alves. 7h48. Lula condena violação à Ucrânia em painel com Zelensky no G7. Reportagem Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste final de semana da reunião do G7. O petista integrou a cúpula como chefe de Estado convidado. Durante o final de semana, no Japão, Lula teve reuniões com diversos chefes de Estado.
como Emmanuel Macron, da França, Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e outros. No entanto, 2 não-respostas marcaram a presença de Lula no Japão. A primeira delas para um encontro com o presidente americano Joe Biden, o que não aconteceu formalmente, mas os dois acabaram se cruzando e se cumprimentando durante uma das reuniões. Outro encontro que não aconteceu foi com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os dois presidentes até buscaram uma reunião, no entanto, desencontros na agenda fizeram com que esse aperto de mão e essa conversa não acontecessem. Apesar disso, em um dos painéis, onde Zelensky estava presente, Lula aproveitou para condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, porém pediu diálogo para a solução do conflito. O encontro foi fechado e o discurso do presidente foi divulgado pelo Palácio do Planalto. Para o especialista de segurança internacional da Unesp, Hector Luiz Sampierre, Lula poderia ter sim se encontrado com Zelensky, o que, segundo ele, não afetaria essa posição de neutralidade adotada por Lula diante do conflito. O professor da Unesp pondera ainda que essa posição do Brasil pode classificar o país para ser um negociador para o fim da guerra. A manutenção de uma certa neutralidade pragmática seria um posicionamento diplomático adequado neste momento. E por outro lado se preserva como possível negociador, desde um ponto que a maioria dos países europeus estão comprometidos no conflito e, por enquanto, ninguém está falando de paz. O que se fala de prolongação desse conflito e tudo indica que, por enquanto, continuará essa situação de beligerância nesses países sangrando. Durante os dias do G7, Lula também se reuniu com a diretora do FMI. No encontro, Lula fez um apelo para que o Fundo Monetário Internacional ajude a Argentina nesse momento de crise. Outra fala que marcou a presença do brasileiro no G7 foi durante um painel em que ele apelou por uma reforma do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU. O presidente Lula ainda se encontrou com o primeiro-ministro do Japão e, a partir do encontro, iniciaram estudos por parte do Japão para eliminar a exigência de visto para turistas brasileiros para entrarem no país. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ah, porra! A Brasil está nos bairros, com a equipe Brasil de Jornalismo. 7h52 agora no Jornal da Brasil. Vamos à participação do repórter Giovanni Luiz no quadro Brasil nos bairros de hoje. Olá, Giovanni, bom dia. Olá, Miyamoto, muito bom dia. Bom dia também ao Guilherme, a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Brasil. Um bom dia para você. E hoje, Miyamoto, no Brasil nos bairros, para falar sobre vacinação. Segue a vacinação contra a gripe em Santa Bárbara do Oeste. É muito importante toda a população se vacinar contra essa doença, principalmente agora, né? Esse tempo de inverno começando, não é diferente aqui na nossa cidade. Então, desde o último dia 15, todas as pessoas acima dos 6 meses de idade podem receber a dose da vacina nas UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, e sempre de segunda a sexta-feira e sem a necessidade de agendamento. Basta chegar na Unidade Básica de Saúde, na UBS mais próxima e no seu bairro, entre segunda e sexta-feira, e solicitar, né, aí para você estar fazendo a vacinação contra a influenza, a gripe, né? Tem alguns horários que a gente vai estar passando aqui também, tá, Miyamoto? Olha, e a medida atende recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. Então, é uma recomendação não só do município de Santa Bárbara, mas também do estado de São Paulo e de todo o Brasil, esta campanha de vacinação contra a gripe. E olha, de acordo com o balanço da vigilância aqui de Santa Bárbara do Oeste, já foram aplicadas mais de 17 mil doses, viu? Mais de 17 mil doses contra a gripe já foram aplicadas, mas claro, esse número poderia também, pode ser
muito maior, né? Basta você ir aí, você ouvinte que está acompanhando agora o Brasil nos Bairros, aqui no Jornal da Brasil, basta você ir aí até uma UBS para você tomar a sua dose da vacina contra a gripe. Lembrando que é para todas as idades, viu? Qualquer pessoa acima de 6 meses pode estar tomando a vacina contra a gripe. E o Ministério da Saúde, inclusive, recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualizar também a situação vacinal para a Covid-19, viu? Covid-19 também, muitas pessoas aí deixaram de tomar a terceira, a quarta dose. Tem gente que tomou só a primeira dose também. Então é importante você já ir aí e atualizar também a sua vacinação contra a Covid-19. E já quem for aí a algum posto receber a vacina contra a Covid, poderá também simultaneamente receber a vacina contra a influenza, que é a gripe, de forma totalmente segura. Então você que vai tomar a vacina contra o Covid, você pode também tomar simultaneamente a vacina contra a gripe. E para as pessoas que forem diagnosticadas, né, minha moto, com o Covid-19, a recomendação é aguardar aí um intervalo de 30 dias depois da recuperação do quadro clínico para buscar aí a imunização contra a influenza, a gripe. Então, se você teve Covid aí recentemente, tem que aguardar pelo menos 30 dias para depois você tomar a dose da vacina contra a gripe, tá? Então, os horários, né, para você se vacinar aí nas UBS variam de bairro para bairro e crianças também dos demais públicos. Vou estar informando aqui agora, minha moto, então, os locais e horários para a população poder estar se vacinando contra a gripe. Olha, sempre de segunda a sexta-feira, o que muda são os horários. Para crianças, na UBS do Jardim São Fernando, o horário para se vacinar contra a gripe é das 7h30 da manhã às 11 da manhã e depois do almoço das 13 às 15h30. Então esses os horários lá da UBS do São Fernando para crianças. Ainda para crianças, na UBS do Cidade Nova, é das 7h30 da manhã às 18 horas. Na UBS do Jardim São Francisco, 7h30 da manhã até o meio-dia. Na UBS do Jardim 31 de Março, das 7h30 da manhã ao meio-dia e depois das 13 às 16 horas. Na UBS do Jardim Europa, das 7h30 da manhã ao meio-dia e meia, tá? Das 7h30 ao meio-dia e meia. Na UBS do Jardim Laudice, também Romano, é das 11 da manhã às 16 horas. Então, sempre variando aí os horários. Continuando ainda para crianças, horários para crianças, no Planalto do Sol 2, das 7h30 da manhã às 12h30. Das 7h30 da manhã ao meio-dia e meia. Na UBS do Molon, das 7h30 às 16 horas. Na UBS do Linópolis, das 7h30 às 11h30. Na UBS do Cruzeiro do Sul, da meio-dia às 15h30. Na UBS da Zona Sul, lá no Santa Rita, das 7h30 às 16 horas. No Jardim Esmeralda, 7h30 às 10 horas. E depois, da meio-dia e meia às 15h30. E no Grego, das 7h30 às 12h30, esses os horários para as crianças, tá? Agora, os horários para os demais públicos, também sempre de segunda a sexta-feira. No São Fernando, das 13 às 15h30, no Cidade Nova, das 13 às 17h30, no São Francisco, das 7h30 ao meio-dia, no 31 de março, das 7h30 ao meio-dia e depois das 13 às 15 horas. No Jardim Europa, das 13 às 17h30. No Laudice, das 8 às 15 horas. No Planalto do Sol 2, das 7h30 ao meio-dia e meia. No Molon, das 7h30 às 15 horas. No Linópolis, das 7h30 às 11h30. No Cruzeiro do Sul, das 7h30 às 15 horas. E também na Zona Sul, no Santa Rita, das 7h30 às 15 horas.
no Jardim Esmeralda, das 7h30 às 15h30, e no Grego Furlan, das 10h30 às 15 horas. Esses, então, os horários para os demais públicos, né? Todo mundo aí pode ir, então, se vacinar. É muito importante vacinação contra a gripe, a influenza, principalmente nesta época de inverno. Então, todos os públicos, todas as pessoas, só seguir aí os horários. Para você também saber o horário, basta você aí entrar em contato com a prefeitura, no site da prefeitura, tem tudo esclarecido lá para você então se imunizar contra a gripe, contra a influenza. E você pode também aproveitar e já atualizar o seu quadro do Covid-19, né? Vacinação contra a Covid-19, mas a campanha contra a gripe continua em Santa Bárbara do Oeste. Mais de 17 mil pessoas já tomaram a dose da influenza, né? Contra a influenza, da vacina, e você pode tomar também, tá bom? Então, esse é o Brasil nos Bairros de hoje. Miyamoto, repórter Giovanni Luiz, para o Jornal da Brasil. Brasil nos Bairros. Ligue 3463-5255 e 3463-5068. Participe, denuncie. Brasil nos Bairros, uma prestação de serviços à comunidade. Pontualmente 8 horas da manhã, com o tempo mudando desse jeito, né? É importante a população se prevenir contra a gripe, né? Um balanço divulgado neste final de semana pelo Ministério da Saúde. Um mês após o lançamento da campanha, apenas 31% da população alvo, né, foi vacinada contra a gripe. Então é importante que você se previna aí, né, contra o vírus influenza, né, comparecendo aos postos para se vacinar contra a gripe. Bom dia, Denise Bittencourt Moia. Ela está dizendo aqui, bom dia, Miyamoto. Arrumaram as lâmpadas queimadas aqui na Praça Fernando Beraldo. Agora tem um vazamento aqui em frente de casa, liguei no DAI, falaram que tem um prazo de 7 dias para vir arrumar. Você acredita? É muita demora, né, Denise? Eu acho que é lá em Americana, né, Fernando Beraldo, a praça, né, já arrumaram as lâmpadas, trocaram as lâmpadas queimadas, mas o vazamento, segundo ela, o DAI pediu um prazo de 7 dias, né? É muita coisa, né, para arrumar um vazamento de água, né? O pessoal do DAI precisa, né, dar uma agilizada aí, né, nesse vazamento em frente da casa da Denise Bittencourt Moia. 8 horas e 2 minutos, vamos ao telefone participação popular no Jornal da Brasil. Alô, bom dia. Bom dia, Miyamoto, tudo bem? Tudo, quem é? É o Nelson Lima. Ô, Nelson, como é que vai? Estão aqui na luta. Na luta? Você... Só para não perder o costume, Miyamoto. Sábado foi dia 20? Dia 20, né? E todo dia 20 eu ligo para você. Então, tá fazendo agora 11 meses que a lâmpada tá queimada. 11 meses? Que situação, hein? Vai completar um ano, né? Dia 20 agora do mês que vem vai fazer um ano. Certo. Relata a situação para o nosso ouvinte ficar sabendo aí, né? O que você está se referindo aí, Nelson? É a Rua França, esquina com a Avenida da Amizade. Rua França, esquina com a Amizade. Tem quantas lâmpadas aí? Uma só? Aqui, essa aqui faz 11 meses. Só tem essa aqui, mas a mais, na outra esquina tem mais uma também, lá que já faz tempão que trocaram, já queimaram de novo. Eu falei mais uma vez com a turma aí, quarta-feira passada, falei com o vereador na segunda, 48 horas tá colocada a lâmpada, pode esperar. Mandaram eu amarrar uma sacolinha. A sacolinha já foi arrancada, já amarraram outra. Eu acho que eu amarrei umas 20 sacolinhas do Pagmento nos postos queimados de Jardim Europa. Até agora não... Então quer dizer, no dia 20 de junho, vai completar um ano que essa lâmpada está queimada e ninguém foi aí trocar ainda, né? Isso. Agora, prepare o bolo aí, né? Porque certamente vai ter que fazer uma comemoração, né? Mas será que eles vão devolver os R$130 que eu já paguei sem a luz? Esse é um problema sério, né? Agora você paga todo mês na conta de luz a contribuição de iluminação pública, chamada CIP, e reclama e nada da prefeitura comparecer para trocar a lâmpada, né? Realmente
Vou falar pra você. É um absurdo, hein? Semana passada, uns 2, 3 de madrugada, aí chacoalharam meu portão, quebrou a coluna do portão, agora tá amarrado lá porque vai cair o portão. Mas tá batendo um recorde essa lâmpada aí, hein? Por causa da lâmpada, tá escuro. Então, tá batendo um recorde, 11 meses hoje, né? Que a prefeitura não troca a lâmpada queimada aí na Rua França, esquina com a Avenida da Amizade, no Jardim Europa, né? Vai fazer o quê, né? Vamos continuar cobrando. Então, fazer um ano. No dia 20, se a prefeitura não comparecer para trocar, preparem um bolinho aí, vamos fazer uma comemoração, né? Uma comemoração simbólica. Vamos fazer uma festinha aqui, então. Tá certo? Tá bom. Com certeza. Vamos pedir, vamos apelar aí para a prefeitura. Atenção, Secretaria de Obras, vamos atender o pedido, né? Não é admissível, não se concebe, não é admissível 11 meses ter uma lâmpada queimada e a prefeitura sequer comparecer lá para trocar essa lâmpada, né? Sendo que o povo paga todo mês a contribuição de iluminação pública, né? E fica no escuro. Vamos esperar, dia 20 de junho, se não trocar, eu falo com você de novo. Tá certo, Nelson, muito obrigado, viu? Bom dia para você. Obrigado, tá certo. Bom dia no escuro, né? À noite. 8h05. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações no Jornal do Brasil. As principais notícias estão aqui no Jornal do Brasil. Primeiro lugar em audiência. Brasil, a sua sintonia, a sua companhia. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Brasil FM. Opa! Bom dia, Brasil FM. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Balan Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Balan Supermercado. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercado. Peça pelo WhatsApp 997624724. Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Balan Supermercado, presente no seu dia a dia. Minha prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Entretenimento, notícia, música e promoções. Brasil FM 81,9. A número 1 da cidade. Aqui o ouvinte participa. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. No Jornal do Brasil. Notícias da polícia. 8h07. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Brasil pelo FM 81.9 e também no AM 690 nesta segunda-feira. Vamos às informações da polícia com o repórter Giovanni Luiz. Mais uma vez, bom dia, Giovanni. Olá, muito bom dia, Roberto Miyamoto. Bom dia ao ouvinte da Rádio Brasil. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, de Americana, deflagrou neste último sábado a 5ª fase da Operação Fronteira e apreendeu 1,2 toneladas de maconha na rodovia Washington Luiz, em Itirapina. 2 homens, um de 24 e outro de 26 anos, foram presos. A droga era avaliada em mais de R$1.200.000. Os policiais receberam a informação que um caminhão carregado de entorpecentes estaria a caminho da região metropolitana de Campinas. Após monitoramento de algumas estradas do interior do estado, os agentes interceptaram um veículo modelo Iveco baú
no KM 204 da rodovia Washington Luiz, e 2 motoristas foram abordados. Na sequência, foram localizados mais de 1.000 tijolos da droga, que pesaram 1.241 quilos. De acordo com a Polícia Civil, os motoristas admitiram que saíram de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e receberiam 10 mil cada para o transporte dos entorpecentes. A dupla foi encaminhada para a sede da DISE e a autoridade determinou o flagrante. E a Polícia Rodoviária prendeu na noite do último sábado, na rodovia Astrônomo Jean Nicolini, que liga Americana a Nova Odessa, um homem por receptação de veículo roubado, adulteração de sinais identificadores e uso de documento falso. Segundo informações da Polícia Rodoviária, por volta de 10h30 da noite, durante patrulhamento tático ostensivo rodoviário, no acesso do quilômetro 127 da rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, avistou no contrafluxo o veículo Renault Logan, transitando em alta velocidade, fato que chamou a atenção dos policiais. Após breve acompanhamento, o condutor foi abordado no KM3 da rodovia Jean Nicolini, em Nova Odessa. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca veicular, foram verificados que os sinais identificadores do chassi e dos vidros estavam remarcados de forma grosseira. Utilizado o aparelho identificador, constatou-se que a numeração original do chassi do veículo, tendo como emplacamento uma placa diferente, confirmado também pela etiqueta demarcada no motor. Em consulta via terminal, pela placa original do veículo, constou como produto de roubo em data anterior na cidade de Curitiba, no Paraná. E ainda, o documento foi apresentado pelo condutor, continha divergências. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelos crimes tipificados nos artigos 180, 311 e 299 do Código Penal Brasileiro. E a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Nova Odessa para providências cartorárias, onde foi ratificada a voz de prisão pelos referidos crimes e o infrator permaneceu preso. Giovanni Luiz, para o Jornal da Brasil. 8h12. Um homem foi baleado por patrulheiros da Guarda Civil Municipal após manter a família refém em casa e esfaquear a companheira na noite de sábado em Sumaré. O caso aconteceu pouco antes das 10 horas da noite, na rua José Belisário Filho, no Jardim Nova Terra. Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia de violência doméstica e tentativa de feminicídio levou a corporação até o local. Uma testemunha informou aos guardas que o homem de 38 anos estava mantendo a companheira de 24 e a filha de 9 presas dentro de casa, ameaçando matá-las com uma faca. Segundo a mesma testemunha, ele alegava traição. Os guardas tentaram acalmá-lo, porém sem sucesso. Bastante alterado, ele golpeou a mulher, mostrando intenção de matá-la, momento em que foi atingido pelo armamento não letal, com balas de borracha. Mas continuou as agressões e tentativas de esfaqueá-la, até ser atingido por 3 disparos de arma de fogo provenientes de 2 guardas civis municipais. Os guardas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A mulher foi socorrida até a UPA de Sumaré com ferimentos no braço direito. Já o indiciado foi encaminhado para o Hospital Estadual de Sumaré e depois para a cadeia, onde foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio tentado na modalidade violência doméstica. Ainda na área da polícia, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Americana, apreendeu sábado mais de 1 tonelada de droga em um caminhão na rodovia Washington Luiz, em Itirapina. 2 homens foram presos. Segundo informações da polícia, a droga estava dentro de um caminhão que vinha de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, e seguia sentido a região de Campinas. O veículo foi abordado pelos investigadores na rodovia e a carga foi apreendida para pesagem.
A ocorrência foi apresentada na DISID Americana. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da Justiça. Breve, para encerrar a nota policial, nós já falamos do caso aqui na abertura do jornal, mas na audiência rotativa do rádio, vamos voltar àquele caso, né, do policial militar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um breve resumo de tudo o que aconteceu. Na sexta-feira pela manhã, o policial militar cabo, que atuava no 10º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, ele estava de folga e teria ido negociar a compra de uma moto elétrica no Parque do Lago, no condomínio Amoreiras, no Bosque das Árvores. Na verdade, ele caiu em uma emboscada. Chegando lá, acabou sendo surpreendido, né? Ele entrou no condomínio e acabou sendo surpreendido, né? Baleado por 3 pessoas envolvidas e que estavam ocupando um veículo Fiat Uno cor branca. O policial foi baleado, socorrido, chegou sem vida ao pronto-socorro Dr. Edson Mano. Depois, em seguida, né, a polícia, com a informação de que o carro teria sido visto no conjunto habitacional Roberto Romano, fez uma operação no conjunto habitacional Roberto Romano e prendeu 3 pessoas, né? Foram presas 3 pessoas nessa operação lá no conjunto habitacional Roberto Romano. 3 suspeitos, né? Foram presos. O garoto João Vitor Gobete, de 21 anos, Vinícius, né? E também o Wilson, de 57, e outro de 25 anos, todos moradores do conjunto habitacional Roberto Romano. Familiares, amigos, inclusive o advogado esteve aqui agora há pouco, Gustavo Maioral, dizendo que o jovem, ele é inocente, né? Trabalha numa empresa têxtil, que é a Têxtil Canatiba de Santa Bárbara do Oeste, não tem antecedentes criminais, estão buscando aí a soltura, a liberdade do rapaz. No período da noite, a polícia recebeu informações de que um dos suspeitos de ser o mandante do crime estaria escondido em uma casa na rua Pindorama, no Jardim São Francisco II. Viaturas e policiais cercaram a residência, né? Quando viram o indivíduo pulando as casas e os telhados. Houve troca de tiros. Segundo o boletim de ocorrência, 3 trocas de tiros com a polícia. Quando os tiros cessaram, né, aí eles perceberam que Luiz Gustavo Cotrim, de 37 anos, havia caído dentro de uma oficina mecânica na outra rua, na rua Caramurus, e estava baleado. Foi socorrido no pronto-socorro Afonso Ramos, mas também não resistiu. Então, o policial, o Leandro Barbosa, foi sepultado na tarde de sábado no cemitério Parque Gramado em Americana, deixa a esposa e filha, e o Luiz Gustavo Cotrim foi sepultado no domingo, deixou um filho, né? A Polícia Civil de Santa Bárbara identificou 8 pessoas suspeitas da participação no crime do policial militar. Há também um boletim de ocorrência na Polícia Civil de que um celular que estava com um casal no Jardim das Laranjeiras foi apreendido para maiores averiguações. E nesse celular que pertence à mulher, né, o casal foi preso, a mulher tinha esse celular desbloqueado, havia mensagens relacionadas com o homicídio. Por isso, o aparelho foi preso e será encaminhado para a delegacia de polícia que está cuidando do caso para as providências necessárias. 8h18 agora no Jornal da Brasil. No Jornal da Brasil, você ouviu notícias da polícia. 8h18, vamos ao intervalo, temos mais um?
Então vamos lá, já voltamos. Você sempre bem informado. Jornal da Brasil. A sua rádio, a sua companhia, o tempo todo com você. Brasil FM. Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara do Oeste, Rua 15 de Novembro, 460 Centro. Telefone 1934636161. Funerária Bom Pastor em Santa Bárbara do Oeste. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Vem ser feliz com a gente. Brasil AM e FM. Tradição que ninguém supera. 67 anos no ar. Mais música, mais alegria. 24 horas no ar. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim Implantes. Ligue e faça sua avaliação. 3516-1833. WhatsApp 997944189. A número 1 em implantes dentários do Brasil. O tempo todo, a toda hora. Brasil FM, a rádio que você adora. Você está ouvindo Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade. Compromisso com a cidade e região. 8h21. Bom dia, Sônia Risse, no Conjunto Roberto Romano ouvindo a gente, a Ana Paula Tiago, Tereza Rosa, Keila Rodrigo, Edenise Bittencourt Moia, o Benedito Rodrigues o Dito da Farmácia, Ursulino Pereira, Lúcia Helena, a Maria Catarina Ferreira Rodrigues, a Viviane, Jefferson Caril Souza, a Célia Cupi, Amos Grego, Neia Lima, Viviane Almeida Juliane no Jardim Dulce, Carlinhos Sartori, o Antônio Aragão Fernandes, Hilda Hernandes, Abner Silva, a Priscila Oliveira, Aparecida Lopes, Cida Rocha, Maria Marcelino, a Marinalva Santos, o Francisco Delbu, Chico Delbu, muito obrigado pela audiência, Leonora Nora, Maria Rosa, Jaime Brunheroto, Lamartine de Camargo Pedroso, lá em Presidente Prudente, ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Júnior Pedroso, o Júnior Veloso, melhor dizendo, muito obrigado, Júnior. Luiz Antônio Mosna, Marcial Barreira, Maurício Tedesco, Cida Betim César, o Gentil Bregadioli, Cida Tardivo Andreotti, Cleusa Ramos, Doroti Pou, Maria Eunália e também a Nésia Matias. Muito obrigado a todos pela audiência. E o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste informou que continua nesta semana a Operação Mata Baratas. De hoje até o dia 26, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. A ação será realizada nesta semana nos seguintes bairros: São Camilo, Jardim Dona Regina, Jardim Adélia, Santa Rosa 1, Jardim das Turmalinas, Jardim São Fernando, Distrito Industrial Antônio Zanaga, Pérola Industrial e Jardim Pérola e Esmeralda. Segundo o DAE, a programação pode sofrer alterações por conta de complexidade técnica e operacional. Moradores e proprietários de imóveis e terrenos devem se prevenir, eliminando entulhos, madeiras, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes. Manter o lixo em local adequado e tampado. Manter ralos interno e externo e caixas de gordura bem vedados. Colocar telas em ralos da área externa, checar roupas, toalhas e calçados antes de usar e lembrando que sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões. Importante protegê-los. Então, portanto, Operação Mata Barata esta semana, do DAE de Santa Bárbara do Oeste, das 8 da manhã às 16 horas, nesses bairros que eu acabei de citar. São 8h24 agora no Jornal da Brasil. Com pesar, o Grupo Brasil de Comunicação informa a nota de falecimento.
Faleceu às 16 horas e 40 minutos de ontem, com 87 anos de idade, José Barbosa da Silva. Era viúvo de Zenaide Lourença da Silva, deixa os filhos Edi, Soeli, Eunice e Sérgio. Sepultamento saindo em horário a ser definido do velório Araújo Orsola para o cemitério também a ser definido. Residia no conjunto habitacional dos trabalhadores em Santa Bárbara do Oeste. Faleceu às 13 horas e 40 minutos de ontem, com 75 anos de idade, Irineu Soares. Era casado com Inês Abra Soares, deixa os filhos Fabrício e Anderson. Sepultamento hoje, saindo do velório Araújo Orsola para o cemitério Parque dos Lírios. O horário não foi informado. Residia no Jardim Santa Rita de Cássia. Faleceu às 16 horas de ontem, com 91 anos de idade, Terezinha Ferraz Assad Salum. Era viúva de José Assad Salum, deixa as filhas Roseli, Raquel e Solange. Sepultamento às 10 horas de hoje, saindo do velório municipal Berto Lira para o cemitério Campo da Ressurreição. Residia no Jardim Alfa, em Santa Bárbara do Oeste. Faleceu às 9 horas e 40 minutos de ontem, com 90 anos de idade, Elza Pires da Silva. Era casada com Adelino Aparecido de Campos. Sepultamento hoje, 9 horas, saindo do velório municipal Berto Lira para o cemitério Campo da Ressurreição. Residia no centro de Santa Bárbara do Oeste. Noticiamos com pesar os falecimentos de José Barbosa da Silva, Irineu Soares, Terezinha Ferraz Assad Salum e Elza Pires da Silva. Querer bem é estar presente, dedicando, ajudando e acolhendo em todos os momentos da vida. Nós do Grupo Orsola nos orgulhamos por poder contribuir com a Funerária Araújo para melhores relações de afeto, carinho e respeito junto a clientes, parceiros e amigos. Grupo Orsola, Funerária Araújo, presente em todos os momentos. No Jornal da Brasil, Módulo Esportivo. Vamos ao módulo esportivo no Jornal da Brasil. Ofensas na Espanha. Vini Júnior é chamado de macaco mais uma vez. Cadu Macri. Pode até parecer notícia antiga, mas não é. O atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, mais uma vez foi alvo de racismo em uma partida que os merengues atuaram fora de casa pelo Campeonato Espanhol. O crime agora ocorreu no duelo diante do Valência, neste domingo, no estádio Mestalla. Vini Júnior ouviu a torcida adversária chamá-lo de macaco em vários momentos durante o jogo. A partida ficou paralisada. O sistema de som do estádio anunciou que o jogo ficaria parado enquanto os insultos não cessassem. E, incrivelmente, o duelo seguiu, como se os cânticos racistas direcionados a Vinícius Júnior não tivessem acontecido. O técnico Carlo Ancelotti chegou a perguntar a Vinícius Júnior se ele queria sair da partida, mas os dois decidiram que ele deveria seguir em campo. Claro que ele não queria continuar. Eu disse que ele não poderia sair, que não me parecia justo que ele tivesse que sair da partida por ele não ter culpa. Ele era a vítima. Depois disso, ele ainda recebeu um cartão vermelho sem sentido. O que aconteceu aqui hoje não pode acontecer. Isso é muito claro. Quando um treinador pensa em tirar um jogador por ele ter sido chamado de macaco, tem alguma coisa muito ruim nessa liga. Para o treinador italiano, em casos como esses de racismo, o jogo tem que ser paralisado. E ele chegou a sugerir isso ao árbitro da partida. Temos um problema. Não, eu não tenho não. Porque para mim Vinícius Júnior é o melhor e mais forte jogador do mundo. La Liga tem um problema. Esses episódios de racismo precisam interromper a partida. Não pode passar. Não foi apenas um torcedor que o xingou de macaco, como já aconteceu em outros estádios. Aqui foi o estádio inteiro chamando. A partida tem que parar. E eu diria o mesmo se a gente vencesse por 3-0. Não tem outra maneira, porque a imagem fica muito ruim. Carlo Ancelotti revelou ainda como Vinícius Júnior estava no vestiário após a partida
e defendeu a maneira como o jogador reagiu a esse episódio. Ele está muito triste, claro, de saco cheio, mas não é só isso, é uma tristeza, como todos estão. Não pode acontecer, mas creio que a reação é bastante normal para um jogador, mas não tem mais. Não pode ter mais. Não tem mais. Um estádio fez insultos racistas, um estádio completo. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Perturbado por ter sido vítima de racismo em mais uma cidade da Espanha, Vinícius Júnior se envolveu em 2 confusões depois disso e acabou expulso por ter acertado o rosto de um jogador do Valência. Há 2 semanas, Brasil e Espanha assinaram um acordo que visava reforçar a luta do combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação racial. Mas, ao que parece, apesar da tentativa entre os países, os racistas seguem impunes e o brasileiro vai conhecendo isso da pior maneira. O jogo, que fica evidentemente em segundo plano, foi vencido pelo Valência pelo placar de 1-0. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Brasileirão, tivemos os seguintes resultados pela 7ª rodada: Bahia 1, Goiás também 1, Botafogo venceu o Fluminense por 1-0, o São Paulo goleou o Vasco por 4-2, o Coritiba perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Paranaense por 2-0, o América Mineiro venceu o Fortaleza 2-1, Santos e Palmeiras empataram o clássico 0-0 na Vila Belmiro, e o outro clássico ontem no Maracanã, no finalzinho, o Flamengo bateu o Corinthians da Kátia Oliveira, ali na Vila Linópolis, né, Kátia? Corinthians perdeu para o Flamengo pelo placar de 1-0. Nós tivemos também o Grêmio batendo o Internacional pelo placar de 3-1. Hoje, uma partida pela sequência da rodada. Cruzeiro e Cuiabá jogam às 8 horas da noite. Botafogo, 18 pontos, Palmeiras 15, Fluminense 13, Atlético Mineiro 13, são os 4 primeiros colocados. O São Paulo é o 8º com 12, o Santos é o 9º com 11, o Corinthians é o 17º na zona de rebaixamento com 5 pontos ganhos, 17º Corinthians com a derrota de ontem. Para finalizar, vamos falar do grupo 4 da Bezinha, né? O Campeonato Paulista Sub-23 da 2ª Divisão. União Barbarense, jogando em casa no estádio Antônio Guimarães no sábado, empatou sem gols com o Paulista de Jundiaí. Em Amparo, nós tivemos a primeira vitória do Rio Branco no campeonato. Mesmo jogando com 10 jogadores, já que Yuri foi expulso no primeiro tempo, o Rio Branco bateu o Amparo pelo placar de 1-0. E em Caieiras, também, o Colorado conseguiu a sua primeira vitória na competição. Venceu o SCA Brasil pelo placar de 2-0. O grupo agora está assim, né? O grupo 4 na virada de turno da primeira divisão. SCA Brasil, União Barbarense, 8 pontos. Rio Branco com 7. Amparo e Paulista com 6 e Colorado Caieiras com 4 pontos ganhos em 5 jogos disputados. União Barbarense volta a campo no próximo sábado, joga em casa na abertura do retorno, recebe o Colorado Caieiras. O Rio Branco joga fora de casa no sábado em Jundiaí, diante da equipe do Paulista. Você ouviu Módulo Esportivo. Ponto final em mais uma edição do Jornal da Brasil. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A todos uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. E na sequência, você ouve o Show da Manhã, hoje com o André Gripe. Um bom dia e até amanhã. Você ouviu o Jornal da Brasil. Jornalismo de verdade, a serviço da comunidade. Se é sucesso, tá na 81 Brasil FM. A sua música toca aqui. O telefone do Disque Água em Santa Bárbara é o 34